Gente, o tema que nós estamos tratando esse mês, como a Jana falou, é um tema de família. E nós sabemos que para falar de qualquer tema, seja família ou seja qualquer outro assunto que você vai falar de extrema relevância, não tem como nós falarmos de qualquer assunto sem nós olharmos para o momento em que nós vivemos, sem que nós olhamos com atenção para o tempo, para a estação, para a geração, porque o tempo ele evolui, né? Os tempos passam, as coisas mudam. E quando nós formos falarmos de família, nós entendemos que o tempo em que nós vivemos hoje, como eu falei aqui, é um tempo em que nós devemos honrar cada vez mais a família, o casamento, porque são tempos difíceis. Por isso que nós precisamos contextualizar às vezes com o momento em que nós vivemos, para que nós possamos entendermos um pouco aquilo que Deus tem para falar para a igreja dele, para o povo dele nesse tempo em que nós vivemos. Deus ele tem uma agenda para o povo dele. Deus tem uma agenda para a igreja dele. Assim como Deus tem uma agenda para a nação de Israel. E os homens também têm uma agenda. Existe uma agenda mundial que foi colocada em prática alguns anos atrás. E pela permissão de Deus, porque nada acontece se não for pela permissão de Deus. Talvez alguns aqui já ouviram falar sobre a Agenda 2030 ou 2030, alguém já ouviu? Só para eu... Ninguém ouviu? Tá, resumindo para vocês entenderem. Esta agenda é uma agenda em que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela criou alguns anos atrás. E o intuito desta agenda é colocar alguns objetivos em prática, ou realizar alguns objetivos, para que assim a humanidade viva melhor, para trazer um equilíbrio. Ela determinou através dessa agenda, que alguns países que são participantes da ONU, venham cumprir cada um dessas regras, por assim dizer, para que o mundo se torne um mundo melhor. É uma boa intenção, mas nós sabemos que por trás de tudo isso impera um espírito que nós conhecemos como cristão, que é o espírito do anticristo. É interessante que quando nós olhamos, quando eu comecei a ver um pouco sobre esta agenda, existem algumas, como eu posso dizer, objetivos que elas precisam ser tratadas. E o quinto objetivo, existem 17 objetivos que eles querem colocar em prática até o ano de 2030. O quinto objetivo que eles têm e determinaram para que os países cumprissem é a igualdade de gênero. Nós sabemos que talvez aparente ser uma forma inofensiva de trazer um nível de igualdade entre homem e mulher. Nós sabemos que a Bíblia também, ela não faz distinção de homem e mulher. Uma vez que nós somos batizados em Cristo e somos alcançados pela graça, perante o Senhor, nós somos igual. Paulo ele escreveu aos Gálatas dizendo que não há maior e não há menor, não há nada que difere um dos outros, ninguém é diferente, mesmo que seja, ele até cita o exemplo, gregos e romanos, todos são iguais, gentios e judeus, homens e mulheres, servos e escravos, diante do Senhor todos são iguais. Então, portanto, à primeira vista, dá-nos a entender que até é algo bom que vai ser, mas nós sabemos que por trás de tudo isso, impera uma força que pode trazer, até mesmo abrir precedente para distorcer aquilo que a Bíblia diz acerca desta igualdade. Os irmãos estão entendendo? Amém? E isso é preocupante, porque por trás de uma igualdade sempre vem uma ideologia. Só que não é o assunto que nós vamos abordarmos hoje. Mas eu fiz questão de fazer menção sobre essa situação,
sobre esta agenda que está acontecendo, e a Bíblia nos diz que é mister que isto aconteça, porque de fato isto precisa acontecer. Tudo isso que está sendo colocado em prática precisa acontecer pelo fato de que também a maior profecia aconteça. E a maior profecia que nós temos é a volta de Cristo, é a volta de Jesus. Portanto, para que se cumpra a volta de Jesus, muitas outras coisas que estão na agenda, por assim dizer, de Deus e dos homens, que por permissão de Deus os homens fizeram, é mister que aconteça. E aí, qual é o nosso papel como igreja? Qual é o seu papel como igreja? Irmãos, nós não podemos simplesmente nos calarmos mediante algo que nós sabemos que será inevitável, que vai acontecer. Se nós sabemos mediante as Escrituras que isto vai acontecer, o nosso papel é resistir e avançar. Porque a Bíblia nos diz que nos últimos tempos haverá uma grande colheita. Então qual é o nosso papel? Resistirmos cada vez mais esse espírito que quer imperar no mundo, para que nós possamos alcançarmos através do Espírito Santo de Deus o maior número de pessoas salvas possíveis para Deus. Por isso que nós como igreja temos que fazermos o papel de resistência a tudo isso que está acontecendo, até mesmo dentro do nosso país. E eu trouxe essa informação para você, para que você entenda que nós estamos vivendo em um tempo de urgência. A igreja está vivendo em um tempo de urgência, porque a luta do diabo, ela é contra a igreja. A luta do diabo é contra você. Jesus, quando ele esteve nesta terra, ele deixou uma palavra penhorada nas Escrituras, dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posso ouvir um amém por isso? Amém? Quando você diz amém, você está dizendo automaticamente: eu concordo com isso. Quando você diz amém, você está dizendo: assim seja feito. Eu sei que durante muito tempo, a conotação de amém era usada para encerrar culto. Quando o irmão estava muito tempo com a palavra, Rosana? Amém? Amém? Não, é assim seja, eu concordo com isso. É uma afirmativa que você dá com a pronúncia que é feita. Jesus, ele falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que a igreja, ela iria avançar. A igreja, ela iria não ficar parada, mas se movimentar. Porque quando nós olhamos para a porta, nós vemos que a porta, ela não é instrumento de ataque. Ali é a porta. Se você for ali para você atravessar, você tem que ir até ela, abrir e passar, ou vice-versa. Então quando Jesus fala que as portas do inferno não vai prevalecer, dá-nos a entender então que nós temos que estarmos em movimento. A igreja tem que estar em movimento. A igreja precisa estar cada vez mais ganhando território. E ele está dizendo assim, não há inferno, não há demônio que venha colocar porta no seu caminho, que venha te parar, ou venha parar aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Então ela não é um instrumento de ataque. A igreja, ela vai continuar avançando. Ela vai continuar avançando. E pelo diabo saber desta palavra, liberar da igreja dele, ele sabe que não há porta que ele coloque que nós vamos, que vai nos segurar. Então ele começa a pensar em estratégias e meio para poder atacar quem? A igreja. Ele começa a pensar em formas para poder atingir a igreja. E ele sabe que se ele se manifestar aqui, ou qualquer demônio se manifestar, vai vir uns 4, 5, vai colocar a mão e ele vai expulsar. Ele sabe que se ele se levantar contra uma família de uma forma clara e evidente, de uma forma em que seja perceptível, ele sabe que a igreja vai se colocar de joelho, vai orar, e pelo poder do nome de Jesus ele vai ter que sair. E com o passar do tempo, assim como o mundo evoluiu, as astúcias do inimigo também evoluiu para atacar a igreja de Cristo, para derrubar a igreja de Cristo. Eu estava assistindo uns vídeos uns dias atrás, e eu me deparei com um vídeo, eu parei para ver, eu achei bonito, interessante. Eu comecei a ver e deparei com aqueles vídeos de demolição de prédio. Quando é colocado explosivo nas bases do prédio, o prédio parece que abre um buraco, o prédio não explode, ele implode. Eu comecei a ver um atrás do outro, eu falei,
caramba, como que pode isso? Porque às vezes tem prédios em volta, casas em volta, e quando os explosivos são acionados, o prédio ele não cai, não pende nem para um lado nem para um outro, ele rui, ele vem abaixo. Ou seja, a coisa toda é como diz o pastor Chapolin, extremamente calculado, certinho, para que aconteça daquela forma e não venha a cair. Quando eu comecei a ver, eu comecei a pesquisar um pouco sobre demolição. Falei, que interessante, e eu descobri que segundo a engenharia civil, existem 3 tipos de demolição, que é a demolição manual, em que o homem precisa de uma ferramenta ali com a mão, um ponteiro, um martelete, alguma coisa, para poder demolir uma casa, um prédio, seja o que for. Existe a demolição que é feita por máquinas, que é aquelas escavadeiras, né? Aquelas bolas que batem no prédio. E existe a demolição pelo meio de explosivos. E a forma mais eficaz de demolição de um prédio são por explosivos. Sabe por quê? Porque ela é aplicada na onde? Na fundação. Ela é aplicada na base. E uma vez bem sucedida essa aplicação, o prédio desmorona. Isto é certo. Isto acontece de uma forma em que é inevitável. E quando eu comecei a olhar, o Espírito Santo me levou a meditar sobre a guerra que a igreja enfrenta. Porque por muitos anos, ele tentou derrubar ou desmoronar a igreja de uma forma em que os crentes viam claramente a atuação dele. Que era por cima, os ataques, as manifestações e as lutas que aconteciam. E eu comecei a entender que a estratégia dele que ele usa hoje, ele começou a atacar a base da igreja. Então, para que ele venha derrubar a igreja, para que ele venha atacar a igreja, ele não ataca mais de uma forma clara, mas ele começa a atacar a base da igreja. Porque se ele atacar a base da igreja, irmãos, não haverá igreja. Se ele conseguir derrubar a base da igreja, a igreja deixa de existir. Se o diabo conseguir derrubar a base da sociedade, a sociedade se torna um caos. E sabe qual é essa base? É por isso que ele tem investido tanto contra a sua família. É por isso que ele tem investido tanto na vida do seu esposo, da sua esposa, na vida dos seus filhos, dos seus pais, para ver se a sua família se desmorona. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dar clareza acerca de como você deve agir, para que isso não venha a acontecer na sua vida, para que você não venha dar legalidade para isso acontecer, para que você saia daqui instruído e possa instruir a sua família. Porque a maior herança que uma família pode dar a um indivíduo não é o dinheiro. A maior herança que uma família pode dar a um indivíduo, propriamente dito, é a herança biológica, isso é natural, mas também a herança sociológica, que é o senso moral que a pessoa tem de viver para viver neste mundo, a educação que recebe do pai, a educação que recebe da mãe, a estrutura que se forma na família para que essa pessoa, esse indivíduo vá bem. Da mesma forma, é assim no contexto espiritual, que a maior herança que uma família pode deixar para o indivíduo é a sua herança espiritual. É aquilo que a família ensina através da palavra, das escrituras. Quando você cria então no indivíduo, né, ou passa essa herança, muitas coisas podem acontecer depois que o indivíduo recebe esta herança. Ele pode usar esta herança tanto para o bem quanto para o mal. E muitas vezes no intervalo, né, ou na transição dessa herança, o diabo ele vem agir de uma forma para procurar ocasiões, porque nós somos falhos. Nós como seres humanos temos defeitos. Você tem falhas e você tem defeitos, e por nós termos muitos defeitos e falhas, o diabo às vezes ele se aproveita de ocasiões para colocar explosivos na sua família, para tentar te derrubar. O intuito dele é atacar a igreja, mas o principal ataque dele é contra a sua família, porque se ele conseguir desmoronar a sua família indiretamente, de uma forma secundária, ele vai atingir a igreja, ele vai atingir a sociedade. Então, por isso que existem muitas famílias com problemas, que às vezes nessa transição de herança, de ensinamentos, até mesmo de educação, ou seja lá como for,
Há legalidades para que o inimigo venha agir. Há legalidades para que as famílias possam começar a desmoronar, possam começar a cair. Por isso que nós temos que estarmos constantemente em oração, ou nós devemos estarmos cobertos de oração a todo tempo. Irmão, não é errado você vir aqui e pedir oração pela sua família, não, é bíblico. Não é errado você chegar aqui e falar: irmãos, interceda pela minha família. Não é errado você fazer isso, mas você precisa ser o primeiro a fazer isso. Você precisa ser a primeira a se posicionar pela tua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque você já conhece a verdade. Eu conheço a verdade. Nós sabemos que na família existem pessoas que honram a Deus e existem pessoas que desonram a Deus. Em toda família tem isso. Mas eu pergunto para você nessa noite: quem é você na sua casa? Quem é você no seu lar? Aquele que honra a Deus ou aquele que desonra a Deus? Como que vocês têm lidado com os problemas, com os traumas, com as crises que você enfrenta na sua casa? Porque todos nós temos, e às vezes nós nos comportamos ou lidamos de forma errada, nos queixando sempre reclamando, colocando em evidência a situação que muitas vezes vem afligir a nossa família. E é nessa noite que nós vamos aprendermos a como lidar com esses problemas. Que às vezes nós focamos tanto nesse problema que nós esquecemos de chamarmos a responsabilidade para nós, sobre a nossa família. Irmãos, desde o início do mês tem sido ministrado sobre esse altar, no quesito você chamar a responsabilidade para você a respeito da sua família. Porque se nós amamos a nossa família, nós precisamos chamarmos a responsabilidade para nós. Não apenas pedirmos para orar, mas ser o primeiro a orar. Não apenas buscar que o meu familiar seja encontrado pela palavra, mas ser aquele que leva a palavra. Ah, mas ele não ouve, então seja a Bíblia que ele precisa ler. Se comporte de uma maneira que ele possa ver a palavra na sua vida, em que você não precise abrir a tua boca, mas só com o seu comportamento, com aquilo que você fala, você venha falar e pregar do Evangelho. É difícil, meu irmão, é difícil. Não é fácil não, você ter que se policiar na sua própria casa muitas vezes, para não trazer escândalo da sua fé, para que as pessoas possam, para que seus familiares possam ser alcançados também. Talvez muitos de nós, todo mundo passa por traumas, eu passei por traumas, todo mundo passa por traumas, e às vezes os traumas que a gente viveu lá atrás, a gente não pode trazer para o presente como referência do novo que Deus quer construir para a nossa casa. Você não pode fazer dos traumas que você viveu uma referência, até mesmo colocando ele em pauta, dizendo: se eu sofri esse trauma lá atrás, talvez eu não esteja apto em estar num posicionamento que Deus quer para a minha família. Não, meu irmão, Deus tem um novo. Deus tem coisas novas para a sua vida, amém? Amém? Às vezes você fica pensando: existem muitas crises na minha família, Eliseu. Às vezes nós achamos, só nós damos o luxo de passar por tribulações, crises e traumas na nossa família. Mas isso, irmãos, toda a família passa, e é recorrente. Se nós olharmos para a Bíblia, para a palavra, grandes homens da Bíblia tiveram crises na família, e homens poderosos, sacerdotes, reis, profetas, tiveram crises em suas famílias. E o que eles fizeram? Eles permaneceram constantes, firme e fiel a Deus, não abrindo mão da sua casa, chamando as responsabilidades para eles e falando: não, eu sou responsável por essa casa. Em meio às crises, aos traumas, Deus me colocou aqui para cuidar deste lar. Deus te colocou no meio da família que você vive, para que você possa ser um canal de bênção para esta casa. E se você está aqui nessa noite, é para que você entenda isso, para que você possa levar esse esclarecimento para a sua vida. Irmãos, quando eu comecei a meditar, eu comecei a perceber que grandes homens, não somente os grandes profetas, sacerdotes ou reis, mas os pais de Jesus, José e Maria. É José e Maria, né?
os pais de Jesus passaram por crises na família. Os casamentos no Oriente não é somente entre duas pessoas. Não é dessa forma que nós fizemos aqui hoje. Nem pai de um, nem mãe de outro, enfim. Mas os casamentos no Oriente aconteciam entre famílias. Não era simplesmente a união de duas pessoas, mas era a união de duas famílias. O pai do noivo, ele ia até a família da noiva, e ali então eles firmavam com o casamento entre os seus filhos. O pai de José foi até o pai de Maria, e ele firmou o casamento com José e Maria. Então não é simplesmente os noivos, é a junção de famílias. Quando isso acontece, é como se eles já estivessem casados, perante a família, perante até mesmo o lugar aonde eles moravam. É como se eles já estivessem casados. Porém, o marido, ele não ficava com a esposa quando a família firmava casamento, mas o marido tinha aproximadamente 1 ano para correr atrás e construir uma casa, para levantar dinheiro, pagar o dote, para fazer todos os afazeres, deixar tudo em ordem, então, e buscar a sua esposa com quem ele já estava casado. José firma compromisso com Maria, as famílias firmam compromisso umas com as outras. José vai preparar a casa, e de repente o que acontece? Maria aparece grávida do Espírito Santo. Você consegue entender isso naquele tempo? Vamos entrarmos na história comigo. Qual é o pensamento das famílias? O que os pais de Maria, os irmãos de Maria, os pais de José, a família de José começou a pensar acerca daquela situação? A menina parece grávida. Ela parece grávida. E a Bíblia, dentro do contexto cultural, José, ele podia muito bem recusar casar-se com Maria. Muito mais do que isso, José, ele poderia denunciar Maria, acusar Maria de adultério. E com essa acusação, o que poderia acontecer com Maria, segundo a lei, segundo a ética da cultura, do costume da época? Ela poderia ser apedrejada. Pensa como que estava a cabeça de José, com aquela situação toda que estava acontecendo. O único que poderia acusar ela de adultério seria ele. Mateus 1,19 vai dizer que José, ele era um homem justo. E ele começa a pensar sobre toda aquela situação. Depois você lê lá, marca aí para ler depois. Ele começa a analisar, mesmo sendo justo, começa a pensar, mesmo sendo um homem honesto, sério. Homens, pensem comigo uma situação dessa. E por um momento ele pensa em abandonar Maria secretamente, escondido, para que Maria não sofresse nenhum dano físico, não sofresse nenhuma para que não viesse trazer dano à sua integridade. E ele pensa em abandonar Maria, quietinho. Quando ele acaba de pensar, o anjo aparece a ele e diz bem assim: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, pois o que ela está gerando por intermédio do Espírito Santo de Deus. E aí o anjo, ele começa a falar mais para José, dando um direcionamento, e isso acalmou um pouco o coração de José. E depois que o anjo se vai, sabe o que José fez? Depois que o anjo foi embora, depois de aparecer, José, ele pega e chama a responsabilidade para ele, para si.
falou: não, se esse é o propósito de Deus, se esse é o plano de Deus para mim e para a minha família, eu vou me responsabilizar, e eu vou cuidar desta mulher, eu vou cuidar dessa menina. Se Deus confiou a mim esse propósito, a nossa família esse propósito, eu vou chamar essa responsabilidade, não importando o que as pessoas falam, não importando o que os vizinhos ou os familiares estão pensando, eu vou cuidar. Ele chamou a responsabilidade. Irmãos, quando há uma circunstância na nossa casa adverso, o que você faz? Como que você se comporta? Você chama a responsabilidade para você, ou você tira o corpo fora? Se há um problema, é familiar, abraça. É Deus que colocou na sua mão. É difícil, é impossível, abraça. Se você serve um Deus e crê que Ele é um Deus do impossível, irmão, não há impossível e não há nada que Ele não possa fazer pela sua família. Sabe o que é interessante dentro dessa família? Que Maria, ela não teve que lidar somente com as desconfianças de José, porque Deus falou com José, o anjo falou, acalmou o coração de José. Irmão, quando Deus fala com a gente, Deus nos acalma de uma forma, nos tranquiliza. Passa 2, 3 dias, você começa a pensar: será que Deus falou mesmo? Começa a surgir dúvida, começa a surgir questões. Você acha que José não pensou nisso depois? O B.O. lá. Então Maria, além de ela ter que lidar com a desconfiança de José, ela teve que lidar com a boca do povo, com as insinuações, porque Nazaré era um povoado pequeno, segundo a geografia da época, era menor que essa vila. E o povo fala, né? E na nossa cidade desse tamanho, se uma menina que não tem namorado, não é noiva, que não é casada, aparece grávida, o povo fala. O povo fala. Mas ela permaneceu firme. A barriga começou a crescer, começou a aparecer. Quando a barriga começa a aparecer, o que ela faz? Se retira do povoado e vai para as montanhas, na casa de quem? Isabel. Isabel estava longe. Quem sabe conhecia toda a história. O único que poderia questionar, ela poderia até mesmo questionar Maria sobre aquele acontecido. Quando Maria chega na casa de Isabel, esposa de Zacarias, pai de quem? Oh, glória! Quando Maria chega na porta, antes sequer de Isabel falar com Maria, Maria cumprimenta Isabel. Quando o bebê que estava no ventre de Isabel escuta a voz de Maria, o bebê se estremece. Quando o bebê se estremece, Isabel é cheia do Espírito Santo. No mesmo instante, e ele olha para Maria, ele entende. Talvez o pensamento de acusar foi pelo raro. Ela falou: bendita seja tu entre as mulheres, a mãe do Salvador. Irmãos, as duas se abraçam e você sabe o que aconteceu na história. Você não sabe, vai ler Lucas 1:41. Sabe que essa aí, olha a crise que a família estava passando. A Bíblia vai dizer que Maria, ela permanece 3 meses na casa de Isabel. Conflito familiar comendo solto ali. Ela fica lá. Ou seja, lidaram com a crise, permaneceram firmes, lidaram com a situação, com os traumas que estavam passando, tiraram de letra a situação em que eles estavam vivendo. Aconteceu, mas não deram holofote. Às vezes existem pessoas que não vê a solução para a sua família, e você está aqui, disfarça, que não vê a solução para a sua família, porque usa uns traumas da família, da vida, para atrair olhares para si. Usa as situações, as crises que acontecem, para atrair. Não, coitadinho, passou por situação, oh, coitadinho, que situação difícil. Ao invés de chamar uma responsabilidade e se posicionar, eu tiro o chapéu para quem faz isso, porque precisa ter muita determinação, fé e foco em Deus. Mas existem pessoas que fazem completamente o contrário, atrai atenção,
E o que eu quero falar para você, pare de chamar a atenção em relação a dar holofote para os traumas e problemas da sua vida. Pare de usar os traumas e chame a responsabilidade para si, ao invés de atrair somente olhares. Eu sei que dói ouvir isso, mas precisa ouvir isso. O maior exemplo disso foi Davi, o salmista. A vida pessoal dele, nós conhecemos a vida relacional dele com Deus, mas a vida pessoal do rei Davi é um drama que só. Se fizesse uma novela com a vida de Davi, até existe, né? Mas acho que não usaram todos os dramas. Colocaria as novelas mexicanas aí no chinelo, de tão dramático que foi a vida dele. Primeiro, o fato que aconteceu: Davi adultera. Após o ato de adultério, a mulher aparece grávida. Ele, para esconder toda a situação, o que ele faz? Ele vai e mata o marido da mulher que ele engravidou. Acontecendo um monte de coisa, Deus lá no céu olhando aquela cena. Quando Davi mata Urias, Deus ele olha para a terra e fala: não, preciso intervir, porque isso aí, um abismo chama outro abismo, crise chama outra crise, trauma chama outros traumas. Quando Deus viu tudo aquilo acontecendo, ele fala: Natã, eu preciso de você. Segundo Samuel capítulo 12, tem a historinha bonitinha, anote para você ler. É quando Natã chega diante de Davi, Wagner, e começa a contar uma historinha bela, uma parábola. Davi fica enfurecido com o final da parábola, porque o personagem principal da parábola, Davi julgou ser um cara terrível. E quando Davi vai se manifestar, Natã aponta o dedo na cara dele e fala: é você, rei, você é esse cara. E no versículo 10 do capítulo 12 de 2 Samuel, Natã fala: por causa disso que você fez, Davi, a espada jamais se apartará da sua casa. Estamos falando de Davi, o segundo coração de Deus, o rei, o mais querido rei de Israel. Passa algum tempo depois, o que acontece? Aminon, o seu filho, se apaixona pela própria irmã Tamar, e ele vai e a violenta sexualmente. Davi ele começa a observar crise começando na casa, desde o pecado que ele fez, desde a legalidade que ele deu. Ele deu a legalidade, começou o negócio virar de cabeça para baixo. Vê aquela cena, ele não faz nada. Absalão, outro filho de Davi, ele toma as dores da irmã, movido pelo ódio, ele vai e mata Aminon. Davi entendendo que aquilo foi consequência de uma legalidade que ele deu. Absalão foge. Passa algum tempo depois, alguns anos, Absalão volta para Israel. Ele dá um golpe de estado em Israel, assume o trono do seu pai, bota o pai para correr, assume as suas concubinas, e Davi teve que fugir para não morrer. Olha a crise e o trauma que estava vivendo o rei Davi, a crise e o trauma que estava vivendo o salmista, que escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós só conhecemos os dias de glórias do rei, nós não vimos os traumas que ele passou. Ele não estava dando holofote para os traumas, ele não estava trazendo em evidência os traumas, mas o que ele estava fazendo? Permanecendo fiel a Deus, em meio a uma baita crise que estava acontecendo na sua família, guardando ali a fidelidade para com Deus. E a sua fidelidade, sabe que resultou a fidelidade dele, Wagner? A fidelidade de Davi resultou na misericórdia de Deus para com Salomão. Mesmo vivendo em crise, permaneceu fiel. A fidelidade dele ocasionou no quê? Misericórdia para a sua família, para o seu filho Salomão. 1 Reis capítulo 11, versículo 11, vai dizer que Deus chama Salomão para um papo sério. Quando ele conversa com Salomão, Deus fala bem assim: olha, você quebrou a aliança que eu fiz com você.
Deus conversando com Salomão: você deixou de guardar as minhas palavras e praticá-las. Deus estava falando para Salomão: você se voltou aos outros deuses, você construiu templos, sacrificou a outros deuses. Sabe o que eu vou fazer com você agora, Salomão? Eu vou tirar o reino de você e vou tirar tudo que é seu. Imagine Salomão apavorado. Deus vira e fala: no entanto, por amor ao seu pai Davi, eu não vou fazer isso com você. Por amor ao seu pai, eu não farei isso nos dias em que você estiver vivo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você tem um relacionamento genuíno com Deus, se você tem um relacionamento fiel e sincero com Deus, irmão, sabe o que Ele faz com a sua família? Ele poupa a sua família, por amor a você, por amor à sua vida. Aleluias. Ele pode fazer uma grande obra na vida da sua família por amor a você. Só que o que você precisa fazer é rasgar o teu coração e parar de ser hipócrita nas suas orações. É ser, quando você for orar, é você falar que você não aguenta mais a situação. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Porque às vezes nós queremos sermos fortes quando nós estamos intercedendo por algum parente, por algum familiar, mas só Deus sabe que aquela não era a oração que nós queríamos fazer, mas era uma oração de rasgar o coração, falar: Pai, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo. Eu não aguento mais eu estar indo na tua casa, servindo a ti, e estar vivendo essa situação na casa. Irmãos, vocês lembram daquela mulher que Jesus chamou de cachorrinho? A Sirofenícia, mãe: não é lícito tirar os pães dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus falou essa palavra porque você conhece a história. Ela estava com a filha na casa, doente e endemoniada. Ela não chegou diante de Jesus e falou: Senhor, tenha misericórdia da minha filha, porque ela está doente e endemoniada. Foi isso que ela orou? Ela chegou diante de Jesus, Wagner, e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não estou suportando a situação. A minha filha está lá doente, está lá endemoniada, ela está passando, está padecendo males. Eu não aguento essa situação, tenha misericórdia de mim. Esta foi a oração que ela fez para Jesus, não agindo de forma hipócrita, não pedindo cura, não pedindo libertação, mas ela rasgou o coração pela necessidade que ela tinha. E sabe o que Jesus fez? Olha, pela sua fé, por sua causa, vá em paz, que ela está curada e liberta. Eu sempre tenho falado que às vezes nós não sabemos orarmos. Nós temos pedidos mal, conforme diz Tiago: pedis e não receber, porque pedis mal. A oração, ela precisa ser intencional e com sinceridade, meu irmão. Não adianta você ficar com joguinhos aí para cima de Deus, que não vai dar certo. Não adianta orar por terceiros, como diz o ditado aí fora, que não vai funcionar. Sabe por quê? Porque às vezes eles podem estar cegos, ignorantes acerca da verdade, mas você conhece a verdade. Jesus te libertou e você conhece a verdade. E o que Deus diz para você nessa noite é: eu tenho compromisso com você. Eu tenho compromisso com você, não com seu esposo. Eu tenho compromisso com você, não com a sua esposa. Eu tenho compromisso com você, não com seus filhos. Eu tenho compromisso com você e não com seus pais. E se eu tenho compromisso com você, aleluias, pede o que você quiser, porque se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, tudo quanto você pedir, você será. Posso ouvir um amém bem forte por isso, irmãos? Esta é a palavra de Deus para a sua vida. É a forma certa de você orar pela sua família, de você se posicionar diante de Deus. Às vezes nós buscamos a Deus pelo problema, não pela pessoa. Ah, Senhor, toca no vício do meu marido, tira o meu filho da droga, resolve os problemas da droga, resolve o problema da cachaça. Não. Ore pelo esposo, não pela cachaça, não pelo vício. As orações que nós fazemos têm sido erradas. Senhor, liberta meu marido. E às vezes Deus quer salvar o seu marido. Liberta os meus filhos.
E às vezes Deus quer salvar o seu filho. O problema é que a gente se move e ora por aquilo que nós vemos, não por aquilo que Deus quer fazer, não pelo aquilo que nós deveríamos ter, que é a nossa confiança nele. Porque existem muitas outras coisas que talvez Deus queira tratar na vida do seu familiar, que você não está vendo, e você está querendo atropelar, pedindo algo que Deus pode fazer lá na frente. Irmãos, Deus não vai libertar do vício, Deus não vai libertar das drogas, Deus não vai fazer isso ou aquilo sem antes trazer para perto. Irmãos, não é purificado antes de trazer, venha que eu vou te libertar, venha que eu quero te salvar. Depois Deus vai trabalhar na vida. O problema é que nós oramos para que aconteça a libertação lá na casa, para depois trazer para a igreja. Não, deixa Deus proporcionar a salvação. Mas tem problema, Eliseu? Sim. Não é você que vai tirar o problema do seu familiar, não é você que vai trazer a libertação da sua família, é o Espírito Santo que faz. O problema de nós é que nós queremos fazer aquilo que compete a Deus fazer. O problema é que eu quero fazer coisas que não está na minha ossada de fazer, não está no meu controle, e às vezes a nossa ansiedade de querer ver acontecer logo é tanta, que nós nos precipitamos, nós buscamos a solução, ao invés de buscarmos a salvação. Deus quer salvar a sua família, amém? Deus quer salvar a tua casa, amém? Deus quer libertar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus familiares. Deus tem salvação para a tua casa hoje. Aleluias. Receba essa palavra no teu coração e se posicione. Chame para si a responsabilidade. Eu estou pedindo, mas não aconteceu. Se você pede e não acontecer, irmãos, continua pedindo, continua orando. Sabe por quê? A circunstância não pode determinar o tempo em que você deve parar de orar. Não é a circunstância que vai determinar o momento em que você vai parar de buscar. Não! Quem determina é Deus. Quando Ele falar, eu vou fazer. E quando você sentir no teu coração a voz dEle dizendo que eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou alcançar, então descansa, porque é com Ele. Porque se Ele falou que vai fazer, irmãos, fique em paz que Ele vai fazer. Eu sou servo do Deus vivo, eu vou na igreja, eu canto, eu faço isso e aquilo, e não acontece, não tem acontecido nada. Sabe que todas as vezes que Deus vê em você a capacidade de elevar o seu nível de busca, Ele não vai facilitar o seu processo, porque Ele quer te ver perto dEle. O que Deus sempre busca com a gente é relacionamento. Ele não é o gênio da lâmpada, né? Que vai realizar desejo, não. Ele quer o quê? Que as palavras deles estejam em vocês e que vocês estejam nele. Porque se isso estiver acontecendo, meu irmão, você não vai precisar pedir nada. Ele vai olhar para o teu coração e vai ver os traumas que você viveu, a aflição que você vive, a crise que você vai estar passando, e Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, para que você possa sair até mesmo dessa situação em que você não vê luz, em que você não vê clareza. Deus quer fazer isso na tua vida, mas Ele te cobra de você nessa noite posicionamento, chamar a responsabilidade para si e falar: eis-me aqui, Senhor. Que tudo que eu fizer, ou que tudo que tu fizeres por mim, seja consequência do meu relacionamento por ti. Querer o pão e não querer a palavra, ou querer aquele que dá o pão. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão do que? De Senhor. Olha o nível de respeito que a mulher tinha pela esposa. Já imaginou aí, maridos? O amor. Fala, Senhor. Esse era o respeito que Sara tinha por Abraão. Tamanho era o respeito que tinha, cara. O tratamento era Senhor. Mas mesmo chamando de Senhor, nessa casa ainda teve algumas desavenças com o nosso pai da fé. Ele passou apertado com Sara. Gênesis 18 conta isso também, conta essa história. O Tiago, ele citou aqui que quando o anjo veio falar com Abraão, a Bíblia fala que Abraão estava fora da sua tenda, não estava na casa, estava fora. E ela faz questão de mencionar que era a hora mais quente do dia. Abraão estava fora, Sara estava dentro. Irmãos, com certeza tinha acontecido algum problema, algum BO dentro da casa, que era melhor estar debaixo de um sol lá do Oriente
meio-dia do que está dentro da casa. Por que a Bíblia fala que estava quente? O calor estava insuportável. Pense no sol do Oriente. Pesquisas dizem que às vezes chega a atingir quase 70 graus, Rafael. Com certeza tinha acontecido algo dentro daquela casa que ele achou melhor estar lá fora do que estar lá dentro. Ele ficou lá fora, bem de boa, tranquilão. O sol estava mais confortável. Foi nessa ocasião que os anjos apareceu e falou com ele e liberou aquela promessa, aquela sentença também. Mas isso me leva a pensar, e eu falei isso no sábado passado para os casais, que às vezes o lar deixa de ter uma característica feliz, aonde homens muitas vezes não voltam para casa assim quando sai do trabalho, né? Fica enrolando na rua porque sabe que ao chegar em casa o bicho vai pegar, como diz o ditado. Então fica perambulando na rua. Ó, você não faz isso não, hein? Eu vi seu olhar, é você mesmo. Acabei de orar pelas suas alianças aqui, ó. Saiu do serviço, ó, casa. Suas amizades mudou tudo agora. Acabou as dancinhas no TikTok. Homens que ficam enrolando na rua não vai para casa porque os lares deixaram de ter a característica feliz. Da mesma forma mulheres, nós falamos de homens, mas mulheres também, que às vezes quando o marido está em casa não gosta de ficar por causa do quê? Característica feliz, se torna um peso, um fardo, estar junto. Talvez seja isso que estava acontecendo aquele dia, lá na casa de Abraão. O anjo chega, o anjo fala com ele sobre o que ele veio fazer, e o anjo libera uma promessa, ou seja, não libera a promessa já havia sido feito, mas o anjo ele vem e concretiza a promessa dizendo, olha, daqui uns tempos eu vou voltar, e você vai estar carregando um bebê. Sabe quando uma mulher está brigada com o marido está lá fora, chega a visita e ela fica assim, ó. Quem que é? As mulheres fazem isso? Não, né? Não? Não sonda com quem o marido está conversando na rua quando está na frente da casa? Não convenceu esse não. Sara estava atrás da porta ouvindo o que os anjos estavam falando. Ela não sabia que eram anjos. Quando o anjo falou que eles iriam ter um filho, ela riu. Ela riu naquela conotação de tirar sarro mesmo, de uma forma snob. Porque Abraão estava com 99, ela estava com 75. Paulo escreve aos Romanos dizendo que os dois já estavam amortecidos. E é que vocês me entendem, está isso na Bíblia. Por isso que ela casca o bico, dá risada, isso é impossível. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Não importa como Ele vai fazer, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluias. Moisés, quando ele estava voltando para o Egito, para libertar o povo, ele vai com aquela esposa dele, Zípora. Irmãos, a desavença no caminho foi tão grande que Deus, na verdade Deus queria matar Moisés nessa viagem, porque Moisés não tinha circuncidado Gerson, o filho dele, e a ira de Deus estava aplacada contra Moisés, até que Zípora pegou e faz a circuncisão no menino. Depois ela vai lá e aponta o dedo na cara de Moisés e fala, você é um homem sanguinário, onde já se viu fazer isso com a criança? Treta na casa. Zípora volta para teu pai e Moisés segue para o Egito. Que falar da casa então do sacerdote Eli, que deu legalidade e negligenciou a família, a ponto que os seus filhos praticavam atos diante do altar do Senhor no trono, se prostituíam no templo, a ponto de Deus permitir que uma guerra contra os filisteus fosse travada, para que Deus acabasse com tudo aquilo que estava acontecendo, e eles serem mortos, porque ele não chamou a responsabilidade para a casa dele, colocando a casa dele em ordem, colocando a casa dele em conformidade com a palavra que Deus tinha dado para eles. Irmãos, o que dizer do primeiro casal? Adão e Eva se tretaram na frente de Deus, Deus ali, os dois brigando. É constrangedor quando você está perto de um casal e o casal está brigando, né? Quem comeu do fruto? Ah, foi a mulher. Eu comi? Não, eu não comi não. Você comeu porque quis. Aliás, eu comi porque a Eva, a serpente deu para mim. Serpente deu, mas você deu para mim. Então o que o pai? Começaram a discutir ali na frente de Deus. Deus, deixa. Primeira família. Sem falar o que aconteceram com os filhos. Então crises tem em toda a família.
situações de traumas tem em todas as famílias. A forma que você vai lidar com isso é que vai definir se vai ou não trazer bênção para a tua casa. A forma que você chama a responsabilidade com você, que vai lidar ou vai trazer para você o entendimento. Porque, irmãos, família, todas enfrentam dificuldades, adversidades, crises. Toda família tem problemas, mas Deus quer entrar em alguns lares nesta noite e fazer mudança. Deus quer entrar em algumas casas e gerar milagres em algumas famílias, a partir de hoje, com esta palavra que você está ouvindo. Aleluias, Deus está te direcionando para o novo na sua casa, para o novo na sua família. Glória a Deus. Às vezes você fica perguntando, vocês trouxeram, né? Amém, Carla? Posso ouvir um amém aí? Às vezes você fica se perguntando, nós ficamos nos perguntando, por que isso não acontece logo na minha vida? Por que isso que Eliseu falou não rompe? A verdade, isso está atrelado a nós, porque às vezes nós não rompemos, sabe? Alguns complexos que nós temos, porque nós achamos que Deus nunca vai fazer nada. Nós achamos que nós somos tão indignos, que nós pensamos que através de mim, nós não somos capazes. Você pensa que você não é capaz de criar uma ponte no seu lar, para que a palavra chegue até a sua família. Irmãos, você é capaz. Chama a responsabilidade para vocês nessa noite. Vocês são capazes de ser responsáveis pela salvação da tua casa, pela salvação da sua família. Aleluia, você precisa se responsabilizar pela salvação da tua casa. Temos sido falado aqui, dia após dia, culto após culto. Você precisa se responsabilizar pela salvação dos seus familiares, senão isso não vai acontecer. Não terceirize, igreja, o que Deus colocou na mão de vocês. Aleluia, Deus colocou, vocês precisam influenciar na sua família, ser a Bíblia, aquilo que eu falei, ser a Bíblia, que eles possam ler através do seu comportamento. Porque por amor a você, Deus pode salvar a tua casa. Quem era justo? A família de Noé ou Noé? Noé. Noé era justo. Consequência, o que aconteceu? Quem era justo? Ló ou a família de Ló? Ló. Por amor a eles. Vocês mulheres conhecem a história de Raabe. Por temor ao Deus de Israel, porque ela conhecia e ela ouvia as histórias. Por temor a esse Deus, algo aconteceu nela, e isso foi tão evidente na vida dela, essa transformação, que a família dela olhou para ela e acreditou em tudo que ela falou e fez tudo conforme ela pediu para que fosse feito. Da onde? Grito? Não lembro agora, mas é uma das histórias mais lindas. Por amor a Raabe, toda a sua casa foi salva. Deus destruiu Jericó inteiro, menos a casa de Raabe. A salvação dessas famílias entraram em suas casas por intermédio de uma pessoa. De uma pessoa somente. Noé, Ló, Raabe. Lembra do carcereiro? Ouviu a palavra, acreditou e falou: não, eu preciso levar essa palavra para minha família. Ele correu um baita risco, tirou Paulo e Silas da prisão, escondidinho no meio da noite, levou para a casa dele e falou: fala aquilo que você falou para mim, fala para eles, fala, conta tudo. Oh, que noite! Os caras pregaram, eles aceitaram, eles batizaram os caras na mesma noite, e ele voltou para a prisão, ficou quietinho ainda. Por intermédio do carcereiro, toda a casa foi salva. Por intermédio de uma única pessoa. Aleluias. Irmãos, assuma a postura diante desse mundo que nós vivemos lá fora, assim como Josué fez, diante de um povo que se corrompeu. Josué chegou e falou bem assim: faça o que vocês quiserem, tenha liberdade, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você consegue declarar isso nessa noite? Feche os seus olhos e diga assim comigo: eu, não, com autoridade agora, porque é um mundo espiritual aqui nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Seja o primeiro intercessor da sua vida, da sua família. Eu vou dar uma de leve aqui agora para terminar, para vocês não ir felizes assim.
Seja o primeiro intercessor da sua família. Se posicione. Quantos cultos de oração vocês vieram esse mês orar pela sua família? O culto de oração é o culto mais importante e mais poderoso para a salvação da sua casa. É só uma reuniãozinha de oração. O diabo não vê dessa forma. O diabo, quando vê você saindo da sua casa para vir terça-feira aqui, ele treme. Porque quando você dobra o seu joelho aqui, irmão, você bota demônio para correr. Não terceirize. Busque a salvação para a sua vida. Seja salvo, um salvo genuíno. Sabe por quê? Porque somente um salvo pode alcançar um perdido. Um cego não pode guiar outro cego. Você precisa se posicionar, ter clareza na sua vida para que isso possa influenciar sobre a sua família. Primeiro você busque pela sua estrutura espiritual, depois o seu pai, depois a sua mãe, depois os seus irmãos, mas se posicione. Primeiro você, porque o plano de Deus é para você e a sua casa. Eu creio nisso. O plano de Deus para a minha vida é para mim e para minha casa. Aleluia. Permaneça fiel. Você pode não ver, talvez você não veja, mas eu creio que a sua família será alcançada. Isso me faz pensar na sua irmã, na Sara, sua mãe fiel a Deus, orando pela Ciris. Eu nunca vi aquela menina na igreja. Eu via você, eu via a Rosângela, a Damares, mora aqui também, e nunca vi aquela menina na igreja. Quando aquela menina chegou para mim e falou que queria se batizar, eu falei, não acredito. As orações dos nossos antes queridos, de pessoas que intercederam por você, ainda estão em vigência diante do altar de Deus. A sua oração não é em vão. Você pode talvez não ver nesta terra, nesse plano em que nós vivemos, mas eles serão alcançados. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Provérbios 3:33 diz bem assim, que a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Lucas 19:9 diz bem assim, hoje houve salvação nesta casa. Atos 10:44 diz, enquanto Pedro ainda estava falando lá na casa de Cornélio, pregando a palavra, o Espírito Santo desceu, encheu e tomou todos os que estavam na casa. Toda a família recebeu o Espírito, porque a palavra estava lá. Deus vai falar em Gênesis 6:18, dizendo bem assim, mas com você eu estabelecerei a minha herança, aliança com você e com a sua casa. Aleluias. Casa de Zaqueu. Jesus falou bem assim, porque para Deus hoje vai haver salvação na tua casa. Lucas escreve que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Aleluias. Eu quero que você feche os teus olhos nesta noite. Antes de nós orarmos em gratidão ao nosso propósito de vida, eu quero que você peça autoridade e direcionamento de Deus para a sua família nesta noite, para a sua vida, para que você possa agir com a sua família. Aleluias. Vamos falarmos com Deus. Vai, abre o teu coração nessa noite.